Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Hoje nós vamos ler aqui uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 14, onde diz assim: E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta da parte do Senhor, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Esse profeta foi o profeta Oséias. No livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Então, aqui o profeta Oséias, né, já havia profetizado sobre que Jesus estaria no Egito, Jesus iria para o Egito. E muitas vezes eu lembro que eu já até gravei um vídeo aqui falando sobre o Egito, sobre por que Jesus esteve no Egito juntamente com a sua família. Mas eu quero fazer uma reflexão assim diferente hoje. Muitas vezes nós estamos em lugares que a gente se pergunta o porquê daquele lugar, o porquê daquela situação, o porquê de estar acontecendo algumas coisas que nós não queríamos que acontecessem em nossas vidas. Mas tudo é um propósito de Deus. Tudo é um propósito. Aqui o profeta já havia profetizado, como ele diz, do Egito chamei a meu filho. Então houve um momento em que para que Herodes não matasse Jesus, porque houve ali uma matança dos inocentes, né? Das crianças. Então, para que aquilo não acontecesse com Jesus, já foi um propósito de Deus, que ele mesmo orienta José a pegar Maria e o menino, que é Jesus, e descer para o Egito, porque lá no Egito eles estariam em segurança. Então, muitas vezes nós não entendemos o porquê que algumas coisas acontecem em nossas vidas. São coisas que realmente são inexplicáveis, que não tem, assim, uma explicação para a gente dizer, por que que isso está acontecendo? E muitas vezes as pessoas perguntam para nós, muitas vezes as pessoas questionam um processo que nós estamos passando e nós não conseguimos entender. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. Às vezes é para o nosso crescimento espiritual, é para o nosso amadurecimento, é para que lá na frente nós possamos administrar aquilo que Deus tem para entregar para nós, para colocar em nossas mãos. Então, para que nós possamos administrar o que Deus tem para nós, muitas vezes nós precisamos passar por essas experiências, por esses processos que muitas vezes são dolorosos, que são difíceis. Aqui desce José, Maria e Jesus, e eles vão para o Egito, vão para uma terra estranha, vão para um lugar onde eles não conheciam ninguém, porque já havia ali passado muito tempo que o povo de Israel estava no Egito, então já era ali um tempo diferente, e eles vão para aquele lugar, eles descem para o Egito, mas com um propósito de quê? O propósito de salvação, o propósito de que a promessa de Deus se cumprisse ali, era salvar, era que Jesus se mantesse vivo, e para que a vida de Jesus fosse preservada, eles precisaram descer ao Egito. Muitas vezes nós planejamos, nós fazemos tantos planos, tantas coisas, e nada acontece como nós planejamos. Nada acontece como nós sonhamos. E a gente fica sem entender, meu Deus, mas por quê? É porque é propósito de Deus. Às vezes nem tudo aquilo que nós sonhamos é o que Deus tem para nós, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, muitas vezes nós sonhamos, nós desejamos, mas não é o que Deus quer. E Deus sabe o que é melhor para nós. A Bíblia diz também, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Simão Pedro se aproxima dele e diz assim: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Então Jesus diz para Simão Pedro: o que eu faço? Não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então Pedro fala assim: Senhor, nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, assim,
Pedro, ele não estava entendendo por que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Mas havia ali algo por trás daquele ato de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos que só Jesus sabia. Pedro não estava entendendo naquele momento. Pedro chega a dizer: o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Então, assim, muitas vezes nós abrimos a nossa boca e nós dizemos: não, isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou fazer isso, eu não quero isso. E eu costumo dizer sempre assim, que sempre que eu falo assim, eu não quero isso para minha vida, todas as coisas que eu falei que eu não queria que acontecesse comigo, aconteceram e estão acontecendo ainda. E aí, muitas vezes eu questiono a Deus, eu falo: Deus, mas por quê? Por que é que isso está acontecendo? E aí eu lembro, eu sempre falei, Pai, que eu não queria que isso acontecesse. Eu sempre abri a minha boca e eu digo: eu não quero que isso aconteça comigo. Mas aí no mesmo instante em que eu questiono a Deus, eu lembro assim: tudo tem um propósito. É doloroso, é difícil, é cansativo, mas há um propósito, porque não há vitória sem luta. Porque muitas coisas eu aprendi que nós não temos que entender Deus. Eu aprendi que nós temos que obedecer a Deus. Então, muitas coisas que vão acontecer nas nossas vidas, nós nunca vamos saber, nunca vamos entender o porquê, se nós não aceitarmos aquele processo. Se nós não aceitarmos de passar, é igual um estudo, é igual uma faculdade. Para a gente chegar a ter um diploma na nossa parede, a gente precisa passar por um processo de muitos anos estudando, vários testes, várias provas. E para depois nós sermos aprovados, depois nós recebermos um diploma. Assim é na nossa vida espiritual também, assim é na nossa caminhada com Deus. Tudo é um propósito. Tudo debaixo do céu, tudo que Deus faz nas nossas vidas, existe um propósito. Só nos resta confiar nele e esperar nele. Esperar porque só ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Então que Deus continue abençoando cada um de vocês.